Olá pessoal, estou de volta com um novo vídeo e hoje eu falo sobre o estoicismo. Para quem não sabe, o estoicismo é uma escola de pensamento, uma escola filosófica que surgiu no período helenístico. Quem assistiu ao meu vídeo onde eu falo sobre o período helenístico e a figura de Alexandre Magno, o que aconteceu com a Grécia a partir do momento em que aquele mundo grego clássico ele é rompido, ele entra em crise, vai entender melhor o início desses vídeos. Eu falei que eu falaria sobre as escolas filosóficas que surgem naquele período e hoje eu trago para vocês o estoicismo. O estoicismo teve grandes nomes como Zenão de Cítio, que é dado como seu fundador, Cleanto de Assos, Crisipo de Sole, mas teve também ao final desse tempo em que as ideias da escola estoica, do estoicismo ou da Estoa preponderaram, nomes como Sêneca em Roma e o imperador Marco Aurélio, imperador filósofo. Isso só para vocês terem ideia do quanto foi longe as ideias, os princípios e a visão de mundo do pensamento criado por essa escola, o estoicismo. Pois bem, vamos direto ao assunto. No século IV a.C., quando surge o estoicismo, a escola que ficou mais famosa na época helenística, sem dúvida, nós tivemos o cinismo, o ecletismo, o epicurismo, mas nenhuma escola de pensamento foi tão longe com as suas ideias quanto o nosso estoicismo. O estoicismo, uma filosofia que está voltada para a arte de viver, por isso talvez ela seja extremamente prática e talvez aí também a razão do porquê ela deu tanto certo e foi tão longe. Foi para Roma e fez um eco muito grande com o pensamento de Sêneca e de Marco Aurélio, como já havia dito. Roma, vocês sabem, tem uma característica muito forte que é o lado prático das suas instituições. Não à toa Roma criou o direito e o direito romano influenciou todo o direito ocidental, até hoje ainda influencia, e a filosofia foi criada pelos gregos. Pois bem, esse aspecto prático da filosofia do estoicismo, que eram os filósofos da Estoa era o pórtico, era o local onde eles se reuniam, daí o nome estoicismo, é uma filosofia voltada para a arte de viver. Ela inverte as teses do epicurismo, que era uma filosofia mais metafísica, e ela é bastante pé no chão. Ela vê a ideia, por exemplo, de uma fé materialista. Ela cria um panteísmo, na medida em que o estoico entende que Deus é um logos e é a natureza. Deus é uma razão seminal, é um logos que está no cosmos, e o cosmos é uma espécie de organismo vivo, onde a razão impõe, a razão semina essas ideias que nós temos. Então, de alguma forma, é uma noção panteísta, né? Deus é o cosmos e Deus é a natureza, inclusive a natureza seminal que traz o logos ao homem, que traz a razão. Haveria, portanto, uma fé materialista, não era uma fé metafísica, uma fé num Deus distante. Essa é uma característica do pensamento estoicista. A outra questão também diz respeito ao ser, né? Essa negação à metafísica está também na ideia de que o ser não é uma categoria, um ente, uma entidade diferenciada à matéria. O corpo, para o estoico, o ser e o corpo estão juntos. Portanto, o que eu chamo de humano, ou de ser humano, é a identidade entre o ser, que sou eu, e o meu corpo. Matéria e forma, portanto, para eles estavam correlacionadas, estavam juntas. Deus, portanto, é um logos, é uma providência. Ele é como se fosse um legislador universal. O estoicismo acredita que existam leis universais, às quais nós temos que nos curvar, nós temos que seguir o curso daquilo que o mundo, que o cosmos nos dá e que a natureza, a physis, nos traz. Viver conforme essas leis.
sem tentar quebrá-las, até porque nós não conseguiríamos. Para o estoico, o destino é inelutável. Há certas coisas contra as quais nós não podemos nos debater. E mesmo que queiramos nos debater, nós não vamos conseguir mudar. Portanto, a gente tem que seguir a natureza, seguir a continuidade desse fluxo da vida sem querer mudar as coisas ou sem querer lutar contra essas leis cósmicas, contra essas regras da natureza, contra essas razões seminais, contra esse logos, porque o homem vai ter que trabalhar dentro do plano das necessidades. Mas o destino, que é uma outra ordem dentro desse cosmos, ele é inelutável. Para o estoicismo, o homem não pode lutar contra o seu destino. Daí, a se chegar à ideia de que a liberdade humana, para o estoicismo, não é aquela coisa ampla e limitada. Nós somos livres, há um espaço de escolha, de livre-arbítrio, vá lá, que não é tão grande, mas há uma série de obstáculos que nós não podemos, nem temos como superá-los. A morte, por exemplo, é um deles. Você vai lutar como contra a morte, se você vai morrer, né? Então, para o estoicismo, a liberdade não é total e ela, portanto, requer que o homem se uniformize ao logos. A física estoica é eminentemente materialista e é monista, né? Então, o monismo, no sentido de que para o estoicismo a origem das coisas vem do fogo. O fogo é que anima as almas, o fogo é que cria e que destrói o mundo. Para eles, esse monismo originário, né, do alimento que forma o mundo, para o estoicismo é o fogo. O fogo, ele é a causa de tudo, da criação e da destruição. E como eu já havia falado, a concepção do sagrado é panteísta. E o homem é essa junção entre o corpo e a alma, que para os estoicos, essa realidade aí permite ainda aquilo que eu chamo de interpenetração dos corpos, ou penetrabilidade dos corpos, dentro de uma física estoica. Os estoicos trabalham também com o princípio da oikeiosis, que é uma consideração, uma conservação, ou uma conciliação com a ordem da natureza. O que isso quer dizer? Para o estoico, a oikeiosis, ou o princípio da conservação, mostra que nós fugimos daquilo que nos prejudica e buscamos aquilo que nos beneficia. É uma ordem natural do cosmos, é uma ordem natural da existência humana, o princípio de conservação. Nós nos conservamos, segundo os estoicos, quando fazemos isso. Nós fugimos daquilo que nos maltrata, daquilo que nos causa algum prejuízo, e nós buscamos nos acercar, nos chegar próximos daquilo que nos beneficia. A virtude para o estoico é um bem e por isso nós deveríamos perseguir esse bem, e o vício, todos os vícios são males. Uma coisa que fica entre a virtude e o vício é indiferente. Para o estoicismo é indiferente. O homem, segundo eles também, não é, como Aristóteles dizia, um animal político apenas. Ele é um animal comunitário, ele deve viver com os seus. E também acreditavam os estoicos no igualitarismo, talvez por isso mesmo. Como todos nós estamos dentro desse destino, com a ação desse logos, dessa providência que legisla, e que devemos nos conservar dentro desse fluir da vida, nós somos iguais. Daí porque já para o estoicismo, no século IV a.C., não haveria razão de ser da escravidão. Viver segundo a natureza para o estoico é viver em busca da felicidade. A felicidade é encontrada através de uma vida ética. Amar a si mesmo, sobretudo, e buscar a apatia, que é a ausência de paixões. Um dos vícios humanos são as paixões. E as paixões, eu não falo aqui paixão no sentido de amor, paixão no sentido de tudo aquilo que nos impulsiona irracionalmente, que também é
está na esfera dos vícios, as paixões desregradas. O homem, para o estoico, o pensador estoico, deveria, para ter uma vida feliz, boa, justa, perfeita, uma vida ética, ele deveria fugir a essas paixões. Ele deveria, portanto, buscar a apatia, que é uma outra ideia-chave dentro da filosofia do estoicismo. É tornar-se impassível à dor, impassível aos tormentos, porque o homem que tem consigo a filosofia e a sabedoria, diziam os estoicos, ele é magnânimo, ele é superior, ele não teme as coisas e ele também não teme inclusive a dor, o sofrimento. O sábio, ele se distancia dessa realidade. Só o tolo, segundo os estoicos, ou os tolos, é que teriam esse medo, que sofreriam com as coisas, o que gostariam de buscar uma glória, e se vangloriar, talvez, com essas questões. Não, para eles, o distanciamento do sábio, que não é um entusiasta dessa vida pautada por prazeres ou por paixões carnais, deveria ser buscada sempre. Portanto, essa é uma pequena apresentação de algumas ideias do estoicismo. O estoicismo nos coloca com questões práticas, porque ele é vivido e ele é pensado, o estoicismo é pensado para uma vida que é construída por você, através de uma conduta ética e que serve para qualquer período de crise. Talvez por isso, hoje, a postura estoicista também tenha algo a nos dizer. Em épocas de crise, de grandes transformações, como a que passou o mundo grego, as ideias do estoicismo, que por um lado possam ser um tanto quanto individualistas ou não sociáveis, mas elas têm ainda um peso muito forte, pelo menos para refletirmos sobre elas.